Tudo leva a crer que nós teremos mesmo um acordo de delação premiada do Anderson Torres contra o Bolsonaro, desesperando o ex-presidente. Porque o Anderson Torres ele tem feito ameaças que nós nem podemos mais considerar que são ameaças veladas, elas têm ficado cada vez mais explícitas. Ficou muito estranho que no final de semana várias reportagens tenham pipocado falando sobre o estado fragilizado do Anderson Torres. E hoje tenha saído um pedido de revogação da prisão do Torres citando tudo aquilo que as reportagens haviam apontado. E o pior, essas reportagens falaram que o Anderson Torres se sentiu abandonado pelo Bolsonaro. Então, se todo o estado fragilizado dele era verdade, o sentimento de abandono também é. E eu quero que você coloque nos comentários, é para o Bolsonaro ficar em pânico? Você acha que o Anderson Torres vai delatar ou vai assumir tudo sozinho? Deixe seu like se você quer que o Torres delate o Bolsonaro e se inscreva no canal. Essas reportagens todas, pessoal, saíram no final de semana e elas foram feitas não somente por um veículo de imprensa, mas múltiplos. E não foi o seguinte, olha, o UOL falando, comentando uma reportagem do Estadão. Não foi isso que aconteceu, porque isso acontece, né? Um veículo divulga a notícia e depois os outros replicam citando a fonte. Mas não foi isso que aconteceu. A Veja e o Antagonista tiveram a mesma informação. Que o Anderson Torres ele está fragilizado e mais ainda, ele está sentindo que o Bolsonaro o abandonou. Ele fala que o abandono do Bolsonaro não é uma postura de líder, porque ao longo desses 3 meses que o Anderson Torres está detido em uma sala improvisada na Polícia Federal, ele não teve nenhuma mensagem do Bolsonaro. Então ele foi completamente abandonado pelo ex-presidente. E se ele está abandonado, por que ele vai ter que ser fiel ao Bolsonaro? Então aí começa essa situação. E é claro que se o Bolsonaro ele se envolvesse com o Anderson Torres ou falasse qualquer coisa em defesa do seu ex-ministro, ele poderia ficar numa situação ainda pior, porque ele já sente que ele vai ser traído. Os filhos do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro não estão levando muita fé nesse papo do Anderson Torres que ele não vai delatar o Bolsonaro. Porque se ele pegar a pena máxima possível, ele vai passar 26 anos preso. É muito tempo. Por que ele vai assumir essa culpa sozinho, sendo que o Bolsonaro possivelmente teve participação? Então é muito difícil que ele, Anderson Torres, assuma essa bronca sem ter algum tipo de delação, até porque ele está se sentindo sozinho. Para você entender mais sobre todos esses temores, esses pânicos da família Bolsonaro, já tem vídeo no canal, link aqui no card. E depois das reportagens do final de semana, é muito possível que a família Bolsonaro e o próprio estejam ainda mais desesperados, porque tanto a reportagem da Veja quanto a reportagem do Antagonista tiveram a informação de que o Anderson Torres ele está muito fragilizado emocionalmente, porque ele tem 3 filhas e faz 3 meses que ele está preso. A filha mais velha, ele consegue encontrá-la aos finais de semana quando ela faz visitas a ele. Só que as 2 filhas mais novas, ele não vê há 3 meses. Uma tem 11 anos e a outra tem 9, a mais velha tem 13. As 2 filhas mais novas não estão frequentando a escola, segundo informações das 2 fontes, da Veja e do Antagonista, e mais ainda, elas estão tendo acompanhamento psicológico por conta de toda a situação que elas estão passando. E para ficar ainda mais grave a situação do Anderson Torres, uma irmã dele levou a informação para ele que a mãe voltou a fazer um tratamento por conta de um câncer que voltou logo após ele ter sido detido. E essa informação tirou o chão do Anderson Torres. Desde o início da prisão, ele já perdeu 12 quilos e está, assim, emocionalmente muito fragilizado. E a defesa confirmou essas informações, porque hoje, segunda-feira, dia 10 de abril, houve um pedido da defesa ao ministro Alexandre de Moraes para que a prisão fosse revogada e houvesse aí uma pena mais branda, como por exemplo uma prisão domiciliar. E a defesa citou o estado de saúde frágil, a condição das filhas. Então, se a defesa confirmou as informações que foram apresentadas no final de semana, é muito possível que a situação e o sentimento de abandono também sejam verdades. Então, o que eu senti que aconteceu aí é da ameaça do Anderson Torres. Ele passou essas informações para a imprensa, Veja o Antagonista, que não são tão próximos assim do governo Lula. E depois, a defesa, preparando já a estratégia de solicitar a soltura ou a revogação da prisão, confirmou parte das informações, deixando de lado justamente o sentimento de abandono.
Aí que começa a ficar interessante. O Alexandre de Moraes, em março, ou seja, há um mês, ele já revogou um pedido de prisão do Anderson Torres. E a alegação da defesa, que além dele estar mal, fragilizado, que a minuta golpista não incrimina e não é motivo para mantê-lo preso. Só que o Anderson Torres, ele cometeu algumas contradições no depoimento que ele prestou sobre a minuta golpista. Ele falou que aquele documento era um lixo, que aquele documento era apócrifo, que não significava nada. A própria defesa falou que não havia a mínima condição daquela situação do estado de defesa acabar se consolidando. Só que o Torres, ele cometeu, como eu falei, algumas contradições. Ele disse que a minuta chegou até a mesa dele pela secretária. Só que a secretária falou que ela não levou nada desse documento. Então a versão que o Anderson Torres dá não é uma versão convincente com aquela que ele apresentou à Defesa Federal. Não é uma versão convincente sobre como que essa minuta golpista surgiu e por isso que ele não é liberado também. Eu vejo, pessoal, que o Torres ele está preparando a delação premiada. Eu vejo isso. Pelo seguinte, nós temos informações desde a semana anterior que ele tem mudado a estratégia. A Malu Gaspar, que é colunista do O Globo, ela atualizou as informações. Então, basicamente, a defesa do Anderson Torres trabalha com duas linhas agora. Uma delas é desmerecer a minuta golpista, falar que aquilo lá é uma bobagem para que ele seja liberado, porque não há mais necessidade de ele ficar detido. A segunda linha é criar pontes com o STF. Então, dois novos advogados entraram na história. E um desses advogados, ele é próximo do Michel Temer e de alguns ex-ministros do Temer, contrato diretamente com o Alexandre de Moraes, porque foi o Temer que indicou o Alexandre de Moraes. Ele não sabe de nada do ponto de vista criminal, não é a especialidade dele, mas ele sabe muito sobre política. Então ele começa a preparar pontes de contato com o STF, principalmente com Alexandre de Moraes, se distanciando cada vez mais da família Bolsonaro. E aí está o medo da família Bolsonaro, porque essas pontes que estão sendo criadas podem ser uma preparação para uma delação premiada. A defesa até falou no final de semana, mais uma vez, que não tem absolutamente nada a delatar. Eu duvido, porque ninguém na imprensa tem acreditado nessa versão da defesa do Anderson Torres, que não há nada para delatar. Se não há nada para delatar, então ele é o único culpado de tudo, ele que pega a pena máxima aí de 30 anos, de quase 30 anos de prisão. O que é óbvio, né? Se não tem nada para delatar, se o Bolsonaro não é culpado de nada, a culpa é toda dele, então ele vai se lascar sozinho. O que eu acho que está acontecendo é uma negociação pelo acordo de delação. Eles estão falando, não temos nada, estão fazendo um jogo duro para conseguir ali melhores condições para que o acordo seja feito. Pelo menos essa é a minha interpretação. Na semana passada, o colunista do UOL, Thales Faria, falou que o anúncio que foi feito pelo Anderson Torres na semana passada, de que não iria deletar, de que não tem a intenção, foi um anúncio matreiro. Eu quero relembrar a você que no final de semana houve uma entrevista do novo advogado do Torres à revista Veja e ele confirmou que não tem nada para delatar. Então eles estão sendo muito reincidentes em não tem nada para delatar, não tem nada para delatar. E na interpretação do Thales Faria do UOL, na verdade, toda essa não vamos delatar são ameaças veladas do Torres ao Bolsonaro. Por isso, pessoal, vendo toda essa construção, eu acho pouco provável que não haja um acordo de delação premiada do Torres. Mas qual é a sua opinião?